Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos começar aqui a live aqui no Terreiro da Vó Benedita. Nosso intuito hoje é falar com o pessoal do desenvolvimento, mas também convidar todo mundo que quiser participar, conversar com a gente. Então, vamos chegando, todos muito bem-vindos, com muita saudade de todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre energia feminina, sobre desenvolvimento mediúnico e como que a gente pode conciliar tudo isso, né? Eu não estou conseguindo, eu não sei ver, pai, se eu não estou conseguindo ver se as pessoas já chegaram, se as pessoas não chegaram. Então, se eu já, quando eu puder começar já a falar do assunto, você me dá um oizinho, porque eu não sei se sou eu que não consegui ver. Deixa eu ver. Ah, então tá bom. Então já podemos conversar. Então, gente, primeiro, muito obrigada pela presença de todo mundo que está aí, de coração. A bênção de todos, a bênção ao meu pai, a bênção à minha mãe, a bênção de todos os convidados que estão aí. Para mim, assim, é uma gratidão imensa poder estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite do pai, porque estar aqui e poder conversar com vocês é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, né? Eu não sei se todo mundo sabe, de formação eu sou professora, então para mim é um prazer imenso poder estar aqui. Para mim é uma aula, né? Poder dividir conhecimento, poder escutar o que vocês têm para falar, principalmente nesse momento que estamos tão distantes, né? Que estamos sentindo falta do cheiro do terreiro, sentindo falta do cheirinho das ervas, do abraço de todos os nossos companheiros lá do terreiro, sentindo a falta, né, de trazer as entidades, de conversar com os nossos guias. Então, poder estar aqui conversando, principalmente com o pessoal do desenvolvimento, para mim é um prazer gigantesco, né? Porque eu sei o quanto que a gente fica ansioso. Eu sei o quanto, no começo, quando a gente se abre para esse mundo do desenvolvimento, da Umbanda, da espiritualidade, a gente está muito ansioso, muito ansiosa, a gente quer saber tudo. E nesse momento que a gente não pode estar junto, eu sei que causa um pouco de aflição essa ansiedade, né? Então, o intuito da gente estar aqui é realmente poder trazer esse carinho para vocês, esse alento em forma de palestra, em forma de conversa. Então, eu estou aqui num lugar de abertura para poder conversar, como se a gente... Eu queria que vocês imaginassem que vocês estão aqui numa roda comigo. A bênção de todos que estão mandando oi aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, eu queria muito que vocês se sentissem numa roda, como se fosse lá no terreiro, gente. Então, imagina assim que a gente está sentados todos aqui e o espaço é aberto para todo mundo conversar. Se a gente vai falar hoje sobre energia feminina, não há nada mais feminino do que colocar todo mundo em igualdade, né? Todo mundo aqui é igual, todo mundo é um só, com experiências terrenas, com experiências nesse corpo humano diferentes. Que algumas pessoas com mais experiência em falar sobre mediunidade, sobre terreiro, sobre umbanda, outras com um pouco menos de experiência nesse assunto, mas trazem experiência em outras coisas. Então, sintam-se convidados e convidadas a estarem aqui e dividir o que vocês têm, porque não tem nada mais feminino do que essa troca. Não é ninguém melhor que ninguém, somos todos iguais, com experiências diferentes. A gente resolveu abrir essa live, essa troca aqui no Facebook, não só para os nossos filhos. Então, não sei se tem alguém que não me conhece ainda. Vou me apresentar, que já falei um monte, mas agora eu vou me apresentar. Eu sou a mãe Auren, sou mãe lá no Terreiro da Vó Benedita, com muito orgulho, com muita honra e gratidão. Eu sou terapeuta, trabalho especialmente com mulheres, né? O meu coração se abriu nesse caminho de falar com mulheres, trabalhar com mulheres. Então, esse tema aqui, para mim, é uma delícia conversar.
Eu sou instrutora de yoga também, educadora física e trabalho muito com o corpo. Todo mundo aí que está mandando uma bênção, sinta-se abençoados, que Oxalá abençoe a bênção de todas. Venham com muito amor e com o coração aberto para a nossa conversa de hoje. Então, vamos embora? Vamos entrar nesse tema? Seguinte, eu tinha combinado com o Pai Joãozinho que eu queria falar sobre outra coisa. Né? Eu acho que ainda vai ter a oportunidade de eu vir falar que eu queria falar sobre os mitos, os orixás e como a gente pode trazer essa energia, né, para o nosso dia a dia. E aí, conversando com o pai, conversando com a mãe Cláudia, a gente chegou à conclusão que, poxa, dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar sobre mulher, sobre a importância do feminino. Aí eu parei e falei, nossa, eu acho que já tem tanta coisa que a gente, né, tá falando sobre o feminino, tá muito em alta, né? Essa conexão, falar do empoderamento feminino, e eu fiquei me questionando, principalmente porque é um momento da gente conversar com o pessoal do desenvolvimento, né? E quando eu falo pessoal do desenvolvimento, é todo mundo, porque eu acredito num desenvolvimento constante. E quando a gente pensa que a gente parou de aprender, tá tudo errado. Volta um monte de passinho para trás que deu errado aí nesse caminho, porque a gente está em constante desenvolvimento. Mas principalmente para aqueles filhos que estão chegando agora e que estão nesse processo de desenvolvimento dentro do terreiro da Vó Benedita e dentro da religião da Umbanda. E aí eu parei e me perguntei, caramba, como que eu posso levar esse aconchego, esse carinho para esse pessoal e também falar sobre energia feminina? E aí eu comecei a lembrar no meu processo, logo que eu entrei na Umbanda, tudo que eu tinha dúvida, todos os meus medos, todas as minhas angústias, todas as minhas inseguranças. E aí eu percebi que, na verdade, pelo menos para mim, o que me dava mais ansiedade, o que me dava mais medo e o que eu achava que eu nunca ia fazer bem, era a conexão espiritual, realmente. Era estar preparada para sentir a presença dos meus guias e dar consulta, em falar, em incorporar. Eu sinto que isso é um medo, né? A gente tem essa insegurança. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que o que eu estou fazendo é errado? Será que eu posso falar isso que está vindo na minha cabeça? Ou será que eu estou mistificando? Será que eu estou inventando? Será que isso é coisa só da aura ou isso é coisa das entidades? Eu sinto, e essa insegurança é algo que caminha com nós, médiums, durante a nossa vida toda. Então, nesse momento, eu falei, poxa, esse medo e essa insegurança está muito conectado com a energia feminina, né? Eu já vou entrar mais profundo no energia feminina, em energia masculina, mas tentar entender que a falta de conexão com a nossa energia feminina é que traz essa insegurança, é que traz essa ideia do medo, da não confiança daquilo que a gente trabalha de conhecimentos internos. Estar desconectado com a energia feminina é que faz com que a gente não esteja aberta para receber a comunicação, para poder entender o que está acontecendo, para perceber essa energia sutil. E a gente está falando sobre essa energia sutil, né? Quando a gente fala sobre mediunidade, desenvolvimento mediúnico, incorporação. E eu falei, bom, pai, seguinte, vamos combinar tudo? Vamos trazer essa conversa da energia feminina para o pessoal do desenvolvimento e a gente entender que precisamos muito estar em conexão com a nossa energia feminina, que a gente precisa resgatar essa conexão, resgatar esse saber que já é nosso, que já está aí dentro de todo mundo. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre mulheres, eu estou falando sobre a energia que existe dentro de todos nós. A energia que existem nos homens, homens cis, homens trans, e na energia que existem nas mulheres cis e nas mulheres trans. Não importa como você se apresenta para o mundo, não importa se você se apresenta para o mundo como uma mulher, se você se apresenta para o mundo como um homem.
A energia feminina e a energia masculina habita dentro de nós e precisamos estar em equilíbrio com as nossas energias. Precisamos, sim, estar em conexão com o masculino, que habita em todos os seres, e eu não estou falando nem só sobre seres humanos, eu estou falando sobre o mundo, e também estar em conexão com a energia feminina, que habita em todos nós. Então, é pensando nisso que nós vamos fazer a nossa live de hoje, tá? Para a gente começar a falar, eu vou trazer um pouquinho aqui sobre algo que a gente tem que falar a mesma língua, senão eu não consigo progredir, que é sobre o que é energia e que quando a gente fala sobre mediunidade, sobre incorporação, sobre espiritualidade, estamos todos falando sobre energia. Tranquilo quanto a isso? Porque se tiver alguma coisa não entendendo que todos nós somos energias, que tudo que existe nesse mundo é energia e que é sobre energia que nós vamos falar aqui, a gente volta um pouquinho. Eu preciso saber que todo mundo aqui entende que quando eu estou falando sobre feminino e masculino, eu estou falando sobre energias e que energia é tudo. Tudo que existe nesse mundo é energia. Eu, você, essa garrafinha de água aqui que eu tô bebendo, ela é energia. Os orixás, a natureza, as entidades, os guias. Estamos falando de energia. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, que eu tô falando aqui e eu sou uma mulher que ama falar, mas por favor, me chamem, o pai vai colocar as questões aqui para eu ler para vocês, para eu poder dar essa continuidade sobre energia. Então, falando sobre energia, a gente entendendo que tudo... Ah, tá. Mariane, eu vou entrar mais profundamente sobre o que é energia masculina e energia feminina, ok? Agora eu vou trazer um pouco sobre energia, e aí a gente vai caminhar sobre o que é energia feminina e masculina, e eu vou realmente trazer ferramentas para vocês tentarem compreender o que a gente chama de energia feminina e o que a gente chama de energia masculina. Então, para começar, a gente precisa entender que tudo é energia, tá? Eu sou energia. Essa garrafinha de água é energia. Esse celular pelo qual eu estou falando com vocês é energia. Essa casa que eu estou aqui é energia. O que acontece é que existem diferentes energias. Eu estou materializada em um corpo físico, né? Um corpo com osso, com músculo, com ligamento, com órgãos. Mas existe uma energia que habita esse corpo. E até esse corpo é energia materializada. Essa garrafa aqui é energia materializada. Se eu quebrar essa garrafa aqui em 1000 pedacinhos, até eu não conseguir enxergar, eu vou ver que é um monte de energia. Eu estou falando de átomos, elétrons, prótons, nêutrons. E se a gente colocar lá no microscópio, você vai ver que é um monte de energia que se condensa, se une e a gente forma essa garrafinha. E que hoje, por causa de saberes, por causa de experiências, eu sei que isso aqui é uma garrafa de água e que eu vou beber a água que está aqui dentro. E ok, todo mundo sabe, a gente fala de uma consciência comum. Então, tudo bem entender que quando eu estou falando de energia, eu estou falando de tudo... Deixa eu pôr a garrafinha aqui. De tudo que habita nesse mundo. A gente consegue entender que tudo é energia? Que nós somos energia? Que os orixás são energias? É a própria natureza? Que quando a gente está falando dos guias, a gente está falando das entidades, a gente está falando de energia? Sim. Temos energias sutis, que são energias mais leves, mais difíceis de a gente conectar. E existem energias mais densas, que são mais fáceis da gente perceber. O ar é algo muito tranquilo da gente perceber. A gente não vê, a gente sabe que a energia ele é essencial para a nossa vida e a gente não vê, a gente só percebe que existe e o ar é uma energia que dentro da filosofia do yoga nós chamamos de prana. E a gente tem vários pranas que são energias. A gente tem o ar, a gente tem o sol, a gente tem os alimentos que nos mantêm vivos, a gente tem a energia sexual, Kundalini, que também é uma energia que nos mantém vivos. Afinal, somos feitos da combinação do masculino e o feminino, que ali no ato sexual, numa energia sexual da vida.
que somos nós. Então, quando a gente compreende que eu estou falando de tudo que existe e não estou falando de pessoas, eu estou falando de tudo, dessa energia, a gente começa a entrar dentro do que nós podemos classificar de energia feminina e masculina. Mas um pouco antes da gente se aprofundar dentro dessa energia feminina e masculina, quando a gente fala dessas energias sutis, a gente também precisa entender que existem diferentes corpos. E aí vai uma dica muito importante do que eu vou falar agora para quem está começando e para quem ainda não se identifica, não entende muito do que eu estou falando. Estudem sobre energia, estudem sobre diferentes corpos, corpo físico, o corpo mental, que são os nossos pensamentos, o corpo emocional, que são os nossos sentimentos, o corpo energético, que é tudo isso que eu estou falando, esses corpos sutis, e aí cada filosofia vai ter a quantidade de corpos sutis, nomes para corpos sutis, mas busquem também esse estudo para vocês. A gente precisa, como pessoas que estão dentro de um caminho da espiritualidade, da mediunidade, entender isso. Tá? Então, lembrando, a gente tem esse corpo físico, que é onde tudo acontece, que a gente vivencia e experiencia essa vida terrena, essa vida nesse planeta, esse corpo físico. A gente tem um corpo mental, que é onde acontecem os nossos pensamentos, onde a gente raciocina, onde a gente pensa. A gente tem um corpo emocional, onde estão os nossos sentimentos, como a gente sente a nossa vida. Falar sobre a relação do trabalho mediúnico e o período menstrual? Sim. Não sei se vai dar tempo, Tarsila, mas eu falo, a gente vai falar sobre energia feminina, então eu toco um pouco nesse assunto. Então, a gente tem esse corpo emocional, onde estão os nossos sentimentos, e a gente tem o corpo sutil, o corpo energético, diferentes corpos, onde acontece toda essa energia que eu estava falando. E é aí que a gente vai conversar sobre energia feminina e masculina, sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Tudo bem até aqui? Deu para entender do que a gente está falando? Eu espero que sim, porque é nesse lugar, nesse campo sutil, que nós vamos falar sobre energia feminina e masculina. Tá bom? Então a gente precisa entender que não é nesse campo físico, que não importa como eu me apresente no mundo, não importa se eu me reconheça como mulher, uma mulher cis, com órgãos sexuais femininos, ou uma mulher trans com órgãos sexuais masculinos, o mesmo para o homem. Isso está no meu corpo físico, não é nesse corpo físico que a nossa conversa vai acontecer. Ela vai acontecer nos campos mais sutis, nos campos energéticos, aonde nós conseguimos entender que existem diferentes energias. Então, eu acho que aí, não sei se eu já consegui responder um pouco, eu não lembro quem tinha me perguntado sobre energia feminina e masculina. Eu acho que já dá para começar a entender para onde a nossa conversa vai. E aí, sim, a gente pode começar a realmente falar de energia feminina e masculina e como o contato com a energia feminina pode nos ajudar nesse processo de desenvolvimento mediúnico. Gente, quando a gente fala sobre esses campos sutis, esses campos energéticos, existe algo que também é muito importante que vocês estudem, que são os chakras, ou os chakras. Aqui atrás, eu fiz um desenho que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. No nosso corpo energético, né? Na nossa energia, a gente tem vários pontos energéticos. E a gente conhece 7 principais, que são os nossos 7 chakras principais, mas a gente tem muito mais chakras. Então, aqui eu fiz só um desenho do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só para ficar didático para vocês entenderem. O chakra em sânscrito, significa vórtice, significa roda. Então, é porque para quem tem a capacidade de enxergar esse campo energético, eles enxergaram como rodas, né? Como esses centros energéticos na forma de rodas, dentro da filosofia do hindu, do yoga, do tantra, a gente consegue até ver as pétalas desses chakras e tal. E eles são muito importantes e eles estão relacionados a glândulas do nosso corpo físico e eles representam algumas coisas do nosso corpo físico. Mas eles não estão, você não consegue fazer, abrir o nosso corpo e encontrar os chakras, você não vai encontrar,
Talvez você encontre as glândulas que representem esses chakras, mas os chakras estão nesse campo, nesse corpo sutil. E, além desses chakras, tá vendo que eu fiz círculos em volta aqui dos chakras? E a gente tem também um canal central. Eles são chamados de nadis. Nadis são os canais onde flui a nossa energia. Para o pessoal que trabalha com acupuntura, isso é muito tranquilo, porque é nesses nadis que a acupuntura acontece. É nesses campos onde a energia passa que a acupuntura acontece, tá? E eu vou trazer 3 principais nadis que vão ser importantes para a nossa conversa agora. A gente tem um canal central, que se chama Sushumna. Então, se fosse no meu desenho aqui, é um canal que passa na vertical, aqui para cima, no centro. Ele chama Sushumna. E nós temos um canal que passa como se fosse uma serpente de um lado, e a gente tem um segundo canal que passa também como uma serpente em volta dos nossos canais, dos nossos centros energéticos, dos nossos chakras. O que eu quero dizer com tudo isso? Um dos canais você pode chamar de Ida ou Ida, e o outro a gente chama de Pingala ou Pingala. E é aí que passa a energia feminina e a energia masculina. Entendeu? Como a gente precisava entender, a gente tem essas 2 energias passando pelos nossos chakras e elas são responsáveis por tanto trazer energia para o nosso corpo físico, como nos conectar com os campos mais sutis, nos conectar com aquilo que a gente chama que é sagrado, nos conectar com a espiritualidade, nos conectar com os orixás, com os guias, com as entidades. Esse canal do meio, que passa reto aqui, o Sushumna, é onde está a Kundalini. Não sei se vocês já ouviram falar. Kundalini é a nossa energia vital, a nossa energia sexual, e ela também está presente ali. Não é o momento da gente conversar sobre isso, acho que em outro momento a gente pode trazer esse assunto. Então, vamos voltar lá para a energia feminina e masculina, esses canais Ida e Pingala, onde passam essas energias. Lembra quando a mãe Sueli fala, e a mãe Raquel, o pai Marcos, fala muito sobre a higiene dentro do desenvolvimento, e não só a higiene do campo físico, a higiene nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, que a gente precisa dessa higiene espiritual. Lembra quando a mãe fala que é preciso que a gente esteja com o nosso corpo preparado, limpo, para receber o sagrado, para receber os orixás, para receber todos os guias que estão andando com a gente, cuidando da gente? Isso aqui representa. Porque quando esses canais eles estão obstruídos ou eles não estão limpos, e aí impurezas, nós falamos de impurezas físicas, né, através dos alimentos, através daquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, mas a gente também está falando sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo isso quando vai entrando nesses canais, é como se fosse sujando esses canais. E quando esses canais estão sujos, a energia, ela não flui. Nem a nossa energia em conexão com os guias e com o que é sagrado, e nem a conexão do que é sagrado conosco. E aí essa energia não flui. E aí não adianta você tentar fazer de tudo para se conectar com os orixás, com os guias, com as entidades. Não tem essa conexão. A energia não flui. Então, não tem como a gente se conectar, porque está obstruído. Pensando nisso e pensando que existe um canal de energia feminina, um canal de energia masculino, vamos tentar entender por que, então, que a energia feminina, que é o que a gente precisa resgatar, aflorar novamente na gente, e não a masculina? Então, eu vou falar aqui para vocês o que representa a energia masculina. Vamos começar com a masculina. Eu tenho até uma colinha aqui, porque tem tantas coisas que eu tenho medo até de esquecer. Bom, energia masculina nós chamamos de energia yang, tá? Que representa toda a energia também dos órgãos sexuais masculinos, tá? Que tem a ver com os hormônios masculinos. A testosterona está relacionado com um canal de Pingala que eleva a energia
yang, que é chamada de energia masculina. Essa energia está relacionada ao sol, ao dia, ao calor, a tudo que é racional, a tudo que é aquilo que a gente pensa, racional, aquilo que a gente traz para o nosso pensamento. Tudo que é relacionado à disciplina, tudo que a gente classifica entre certo e errado, bom ou ruim, tudo aquilo que vem aqui no pensamento e eu falo, isso é legal, isso não é legal, isso é direita, isso é esquerda, isso pode, está tudo relacionado à energia masculina. A razão, que eu acabei de falar, a consciência, a realização, tudo que tem a ver com o que vem de fora, com o exterior, que está fora de mim, tudo tem a ver com o técnico, porque isso tem a ver com o pensamento, com o racional, tem a ver com o técnico. Então, quando a gente estuda algo, aprende algo, busca uma informação de fora e traz para dentro, é o masculino que está falando. O masculino tem a ver com a objetividade. O masculino, ele é linear. É A para B. Eu vou de um lugar, eu vou para o outro. É certo, é errado. Essa é a ideia da energia masculina. A energia masculina está muito relacionada ao fazer. Está muito relacionada, então, a essa ideia que nós temos hoje no nosso mundo, de que a gente tem que realizar, de que a gente tem que aprender, que o que a gente faz nunca é bom o suficiente, que eu tenho que cada vez mais aprender, que eu não posso descansar, que eu não posso parar. Como ela tem a ver com certo e errado, do A para B, de uma forma linear, essa energia yang masculina, ela tem a ver com os padrões. Ou você é desse jeito, ou você é desse jeito. Não existe uma oscilação. Entende como é muito fácil entender, porque é o que nós vivemos hoje? Para aí e observa a sociedade como está hoje. Observa esse momento atual do nosso país hoje, onde você tem que escolher algo. É A ou é B, é certo ou é errado. Não durma, não descanse, trabalhe, produza. Se você não está produzindo, se você não está fazendo, se você não está pensando, você está fora, você vai ficar para trás. Tem pessoas fazendo no seu lugar. E aí entra outra coisa que é muito característica do masculino: melhor e pior. Hierarquia. Dentro dessa ideia do masculino existe o melhor e o pior. Quem está fazendo mais é melhor. Quem está fazendo menos é colocado um nível abaixo. Essa ideia evolutiva, ela vem dessa energia masculina. E se a gente olhar para a nossa sociedade, praticamente somos PhD em experiências da energia masculina, porque é tudo que a gente vivencia hoje. A disciplina, né? Essa disciplina rígida, acorda mais cedo, 1 hora mais cedo, para você meditar, para você fazer atividade física, para você comer bem, você precisa acordar, você não pode estar descansando, entende? Ela é ruim? Não, ela é maravilhosa, porque sem ela não existiria ordem no mundo. Sem ela, a gente não acordaria de manhã para trabalhar, para realizar, para fazer as coisas que a gente tem que fazer nesse planeta, nessa vida que a gente escolheu viver. Sem essa ideia dessa disciplina, dessa ordem, dessa consciência do que eu preciso fazer, nada aconteceria nesse mundo. Então, ela é maravilhosa. O que acontece é que nós estamos em excesso. Como eu falei, nós já estamos PhD em energia masculina. A gente está vivendo isso em excesso. E lembra que eu falei que as energias femininas e masculinas precisam estar em equilíbrio? Então, essa energia aqui, ela está fluindo, ela está acontecendo, porque há muito tempo a sociedade, o mundo exige isso da gente. E mais uma vez, eu não estou falando de mulher e homem, eu estou falando de energia, ok? Pode ser que você identifique que isso está mais representado nos homens, porque os homens cis têm testosterona, órgãos masculinos que fazem eles terem mais aptidão a essa energia masculina. Mas essa energia da disciplina, da realização e do fazer, ela também existe em nós, mulheres cis, com órgãos sexuais femininos e também nos homens e mulheres trans. Vamos falar, então, sobre energia feminina, o que ela representa? Vou pegar aqui minha colinha de novo. Energia feminina, aqui está aqui, ó, nesse canal de Ida ou Ida, ela é chamada de energia yin. Ela está relacionada à lua, ela está relacionada à noite, ao frio.
a intuição, a entrega, a abertura, a fragilidade, ao receber, ao sentir. A energia yin, considerada energia feminina, ela é passiva, enquanto a energia masculina é ativa. No masculino eu faço, o feminino eu recebo. Ela está relacionada aos meus sentimentos, a como eu sinto a vida. Ela está relacionada a toda a sabedoria que existe dentro da gente. A essa sabedoria que está interna. A energia feminina vem do interno. Lembra que eu falei que a energia masculina está no externo? Enquanto o masculino está voltado para fora, o yin e a energia feminina está voltada para dentro. Lembra que eu falei do racional, do mental, no masculino? No feminino, a gente vai falar sobre a intuição, sobre a subjetividade. A gente vai falar sobre as sombras. Enquanto o sol ilumina tudo, ilumina a razão, ilumina o que eu estou fazendo, o certo ou o errado, o masculino vem para as sombras. Então, nós vamos olhar para a escuridão. Significa que a energia feminina está responsável pelas buscas do nosso interno. É onde a gente vai olhar para as nossas dificuldades, é onde a gente vai olhar para os nossos medos, para perceber que não somos perfeitas e nem perfeitos, olhar para realmente tudo aquilo que é difícil para a gente. Então, quando eu falo sobre essa energia feminina, você consegue perceber que talvez essa energia feminina ela é não tão valorizada pela sociedade atual, pela maneira como o mundo acontece? Será que hoje as pessoas estão se importando com o seu sentir? Será que hoje as pessoas têm confiança e segurança para falar sobre as suas sabedorias internas, aquilo que vem de dentro? Será que nós nos sentimos confiantes para falar sobre as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas falhas? Será que existe espaço nessa sociedade que está em transição? Graças a Oxalá, graças a Deus, as deusas. Será que existe espaço no jeito que a sociedade estava para eu mostrar as minhas fragilidades, para eu falar sobre as minhas dificuldades, para eu falar sobre tudo aquilo que eu sinto, para eu falar que eu estou fazendo algo porque a minha intuição me levou a isso, e não porque eu aprendi com ninguém, porque eu estou aberta e olhando para dentro para entender um pouco sobre essa sabedoria que eu já carrego. Não é melhor do que o masculino, não. Lembra? Essa hierarquia do que é melhor, do que o que é pior, está dentro muito dessa energia que precisa dessa hierarquia. Aqui nós estamos falando de todo mundo igual. As duas precisam estar em equilíbrio, porque de nada adianta eu estar super conectada com a minha intuição, com o meu sentir, aberta para receber a mensagem dos guias, dos orixás, das entidades, se eu não faço nada com aquilo. Se eu vibrasse só na energia feminina, eu seria, sentaria aqui, ficaria meditando, cantando os pontos e me conectando com todos os guias, mas também eu não ia trabalhar com os consulentes, eu não ia falar nada. Porque a ação e a realização e trazer para a consciência o que precisa ser falado é da energia masculina. Então também não ia adiantar nada. O que eu estou falando aqui é que a gente precisa ressignificar essa energia feminina, porque é ela que é responsável pela conexão espiritual, porque é ela que está responsável pela abertura, pela entrega, por receber, por confiar, por acreditar na tua sabedoria interior, para olhar para dentro, para a fragilidade, me colocar frágil a ponto de me permitir errar. Entender que eu só vou saber fazer algo se eu for real comigo mesmo e falar das minhas dificuldades. Consegue entender como a gente se conectar com essa energia feminina vai facilitar o meu processo de conexão? Porque é através desse canal de energia feminina que essas conexões, essas sensações sutis e esse campo energético acontece. Só que se eu só vibro na energia masculina,
eu estou em desequilíbrio e aí eu não consigo. Vamos levar isso para algo um pouco mais prático? Vamos levar isso para os terreiros? Vamos levar isso para a nossa vida? Para vocês entenderem e exemplificar um pouco de tudo que eu estou falando? E nesse momento aqui, já estou meia hora tagarelando, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre essa parte energética que eu trouxe para vocês. Então, se tiver alguma pergunta, gente, faça agora. Quem me perguntou sobre que não estava entendendo sobre energia feminina e masculina, por favor, veja se deu para entender, porque agora eu quero entrar numa parte mais prática de como a gente pode perceber se estamos mais conectados com a energia que vibra no mundo hoje, que é essa energia yang, masculina, ou se a gente já está aberto e nos permitindo nos conectar com essa energia feminina que vai facilitar o nosso desenvolvimento. Então, se vocês quiserem se manifestar, eu adoraria, porque vou até abrir uma fragilidade aqui para mim. É estranho ficar falando para frente do meu celular e não ter vocês aqui conversando e perguntando. Ana Cristina, como que equilibra? É essa parte que a gente vai entrar agora. Boa pergunta. É essa parte prática que a gente vai falar sobre equilíbrio e principalmente como nos conectar com a feminina, porque eu acredito que a masculina a gente já está PhD, a gente já está acostumado, né? Que o mundo exigiu isso da gente. Ok, as coisas acontecem da maneira como tem a acontecer. Eu não estou aqui para revoltar e nem ficar brava, mas eu vou exatamente agora, nesse momento, essa meia hora próxima, a gente vai falar sobre isso. Mais alguém, gente? Mais alguém com dúvida sobre o que eu falei, dos canais de energia? Ah, tá. Essa já pai já tinha visto, ok. Então, vou dar continuidade. Gente, bora lá. Eu quero que vocês lembrem quando vocês estavam na escola, quando vocês eram crianças, e como foi o aprendizado de vocês? Né? Porque se a gente parar para pensar que o desenvolvimento mediúnico ele também é um aprendizado, é algo que você vai iniciar, é algo muitas vezes novo para muitas pessoas, ou entrar dentro da religião da Umbanda, fazer aquilo que precisa ser feito dentro daquele espaço é algo novo, vamos nos conectar e entender como que a gente aprende as coisas, como que nos foi ensinado até hoje a aprender as coisas. Normalmente, é como se as crianças, e aí vamos lembrar da gente criancinha aí, fosse um papel sulfite, um livro branco, e a gente precisasse aprender tudo de fora. A professora, a escola, vai ser responsável por preencher esse livro branco. Então, eu vou buscar externamente todas as informações que eu preciso para seguir na minha vida. Então, a gente busca livros, sites, sabedorias dos professores, dos pais, a gente busca de uma forma externa trazer conhecimento para a nossa vida, certo? Sandra, não entram em conflito, elas têm que trabalhar em equilíbrio. Existe um conflito, se é que eu posso usar essa palavra conflito, quando eu estou em desequilíbrio. E aí, em vez de eu vibrar nessas energias, eu vou vibrar nas distorções dessas energias. Existem distorções da energia feminina e masculina. E é algo que eu vou falar sobre, na hora que eu estou entrando agora, de como nos conectar, eu vou falar sobre as distorções dessa energia, que aí sim podem trazer algum conflito, mas não. Elas vibram naturalmente, elas deveriam vibrar naturalmente em equilíbrio. E para que a gente possa se conectar, para a gente possa desenvolver a nossa mediunidade, é muito preciso que ela. É muito preciso, é muito necessário que elas estejam em equilíbrio. Então, vamos voltar lá. Parece que a gente não podia falar muito sobre como a gente estava se sentindo, né? Ou trazer, eu penso sobre isso, eu sinto sobre isso. A professora está explicando, você falar alguma coisa que vem e de que não é de algum lugar que você leu, não é de alguém que te ensinou. A gente meio que foi bloqueado sobre tudo que é nosso, sobre toda essa sabedoria interna. Até hoje. Na hora de eu vir aqui conversar com vocês, é muito provável que vocês queiram saber de onde eu tirei tudo isso. Quem foi que me ensinou? Que curso que eu fiz? Que livro que eu li? Se eu chegar e falar aqui que isso tudo foi sabedoria minha e que eu aprendi com a vida e que é a maneira como eu sinto a vida, é a maneira como faz sentido as coisas para mim, a maioria das pessoas diz, Laura,
Ah, eu acho que não é bem assim, porque nós não estamos acostumados a isso. Nós estamos acostumados a sempre buscar externamente a informação, e aí eu aprendo e aí eu posso replicar. Lembrando que buscar externamente é muito da energia Yang. Sim, oi, mãe, sua bênção. Sim, o trabalho das pombagiras, e não só o trabalho das pombagiras, o conhecimento, às vezes nem só na incorporação, mas, eu sou filho de Ogum, eu sou filho de Oxóssi, eu trabalho só vibrando dentro dos mitos e dos conhecimentos dos orixás masculinos e deixo um pouco de lado a mãe, ou a sabedoria e a conexão das Iabás também, mãe. Então, assim, é muito importante a gente sentir através das entidades essa energia. Não tem problema nenhum trazer, incorporar as moças, as pombagiras, ou mesmo as baianas, a preta velha. Não tem, mas eu acho que vai além disso, sabe? Vai no dia a dia. Se a gente conseguir se conectar com essa energia feminina, que é o que a gente vai falar agora, no dia a dia, sabe? Da hora que a gente acorda até a hora de a gente dormir, da gente estar presente, da gente se permitir sentir, sabe? Da gente se colocar num lugar mais empático, da gente entender que ninguém é melhor que ninguém, da gente sair da necessidade de padrão, da gente sair da necessidade de copiar, sair do medo de achar que está tudo certo ou errado. Se a gente conseguir vibrar nisso, já facilita muito essa compreensão. E eu acho que no dia a dia, pensa, a gente vai no terreiro 3 horas por semana. E as outras horas a gente está no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso convívio com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos companheiros e companheiras. Então é muito importante essa conexão também nessa maioria da parte que nós estamos fora do terreiro. E não só, nessa conexão. Então, gente, a gente não foi ensinado a sentir, antes de buscar o conhecimento externo, buscar o conhecimento interno. Sabe quando sempre falam, o pai fala, a mãe Sueli fala, os pais da casa falam, sente, traz a vibração dos seus guias, para de ficar procurando na internet, porque a gente está procurando externamente, porque a gente é burro, não, porque nos traz conforto, porque a gente está acostumado, porque desde muito novos nós fomos adaptados a não confiar na nossa sabedoria interna. Então, olha só, você resolve entrar no terreiro da Avó Benedita. Vamos bem para o prático agora. E se você não é do terreiro da Avó Benedita, imagina que você resolveu trabalhar com mediunidade, com espiritualidade, seja lá qual for o caminho que você escolheu. Aí você vai para a gira, o pai vai mandar para você pelo WhatsApp o regulamento do terreiro. E lá está escrito o que pode, o que não pode fazer, qual é a cor da roupa que você tem que fazer, os preceitos que você tem que fazer, o que pode comer, o que não pode antes da gira, se pode ter relação sexual, se não pode ter relação sexual. Então, existe um monte de regra escrita lá, dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. Lá está escrito o que é certo e o que é errado para você se desenvolver. Quando você vai para um terreiro e para uma casa, tem toda uma história que você também conhece, né? Tem a história da Umbanda, que você pode procurar nos livros, que você pode aprender através dos vídeos do YouTube, do Google, tem a história do próprio terreiro, tem a história e a experiência dos pais e mães ali do terreiro, que é importante que você aprenda, ok? Vai dando check, já li todo o regulamento, já sei tudo o que pode e não pode fazer na casa. Já li tudo sobre a história da Umbanda, já sei sobre a história da casa e tenho conhecimento dos orixás, tenho os livros falando sobre cada entidade. Check, check. Cara, sou assim, ó, tô pronta para trabalhar na Umbanda, porque eu já fiz tudo isso. Tem a parte da minha disciplina, deu todo sábado fazer meu banho de ervas, fazer o meu preceito, chegar lá, tá bem bonitinho, com o meu pensamento em ordem, tô lá. Pronto, cheguei para a gira de desenvolvimento. Com tudo isso, ó, na ponta da língua. Aí o pai e a mãe falam para você, muito bem, atabaque, toca aí que agora eles vão sentir as entidades. Aonde está escrito isso? Como é sentir as entidades? Eles vão vibrar na energia hoje dos pretos velhos. Qual parte do regulamento estava escrito como vibrar na energia do preto velho? Eles vão trazer os pontos riscados e vão falar sobre a história, vão contar
qual é a falange da linha do preto velho que eles trazem, vão trazer como os pretos velhos trabalham, vai trazer a cor das velas, a cor das guias. Mas eu li tudo, eu sabia tudo de Umbanda, eu fiz o check no regulamento, eu tô sabendo tudo. Eu não consigo sentir. Alguém pode me ajudar? Alguém pode me explicar como que sente? Como que eu escuto o atabaque e eu trago a energia de Oxum? Sabe por quê? Porque aí vem a energia feminina. Tudo aquilo que você fez, todo check, que é maravilhoso, que é preciso e que a gente precisa para ter ordem e disciplina nesse mundo, você está adaptado e você fez com os pés nas costas. Foi fácil para você, porque é essa maneira que você está acostumado a viver o mundo, com informações externas. Mas agora chegou a hora de você trazer as suas informações do que você está sentindo. Você precisa abrir para receber. Você precisa confiar na sua sabedoria, confiar na sua intuição, falar aquilo que está passando na sua mente. Você precisa estar presente. Você precisa desconectar dos pensamentos automáticos que estão falando um monte de ladainha, estão lembrando de todo o conhecimento que você já teve nos livros, mas que não estão te deixando viver aquele momento. Isso é estar em conexão com a energia feminina. E é só estando em conexão com essa energia feminina que realmente você vai estar em conexão com seus guias e seus orixás. E aí você vai perder o medo da mistificação. Você vai perder o medo de achar que está copiando alguém. Você vai perder o medo de falar besteira. Você vai parar de desconfiar de você. E aqui vem um adendo gigantesco, que não é só para os filhos novatos da casa, é para os pais e mães do terreiro. Se a gente ficar vibrando nessa energia do que é certo e do que é errado, do que ele não fez aquilo que estava proposto para fazer, ele trouxe uma energia que é diferente, então eu vou repreender, eu vou falar que está errado. Gente, a gente vai estar vibrando no masculino, no concreto, e a conexão espiritual não acontece por aí. Então, nós precisamos também, nós que estamos um tempo a mais nessa história, nessa vivência, nessa experiência, precisamos nos abrir porque os nossos filhos estão nos trazendo. Precisamos trabalhar a reciprocidade, a confiança, o lugar de amor, de acolhimento, onde os nossos filhos possam, sim, abrir para falar tudo que eles estão sentindo, sentirem segurança em nós, e não nesse lugar que nós já estamos habituados do chefe, do pai, daquele carrasco, daquele que está ali para dizer se está certo ou errado. Não! Vamos vibrar nessa energia de acolhimento, nessa energia que o mundo está precisando de empatia, de lembrar como você era no seu momento de desenvolvimento, todos os seus medos, todas as suas angústias, e vamos acolher esses nossos filhos. Então, eu abro esse adendo para nós, pais e mães do terreiro, vibrarmos nesse acolhimento, nesse amor e entender que esses filhos que estão chegando agora trazem muita verdade dentro deles e muito conhecimento. Eles só ainda não andaram pela mesma estrada que a gente andou, o mesmo tempo que a gente andou. Então, vamos parar de usar o certo e o errado. Vamos escutar, vamos falar com o coração, vamos nos colocar nesse lugar. É, exatamente, Camila. Porque a informação vem e aí o racional concreto fala, será que tá certo? Será que tá errado? Será que da onde eu tirei isso? E aí a gente corta porque a gente começa a vibrar mais nesse lado que é comum e é confortável. Não esqueçam da palavra conforto. Não é porque nós estamos errado ou certo. É porque ir para o racional é confortável. O mundo pediu isso da gente. Então, é um lugar de conforto. Trabalhar dentro dessa confiança, dessa abertura, é um lugar desconfortável, porque a gente ainda não está adaptado. Então, isso também acontece e a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria muito falar com os pais e as mães para a gente se abrir
e para que as giras de desenvolvimento sejam um lugar realmente de acolhimento e amor para os nossos filhos e que eles possam se manifestar, que eles possam falar tudo que eles estão sentindo. Sentir é a palavra da energia feminina. Sentir é a palavra da conexão espiritual e da mediunidade. O que eu estou sentindo. E eu posso falar, eu como mãe, eu não posso dizer que o que você está sentindo é errado. Não tem como, eu não sei o que você está sentindo. Eu posso falar da confiança que você me passa. Eu posso falar da insegurança que você não está falando algo que talvez você possa estar criando e que você não está sentindo. Mas se você está sentindo ou não, nenhum pai, nenhuma mãe pode te questionar. Pode trazer mais experiência. O nosso lugar de pai e mãe, o nosso lugar de terreiro, é criar ferramentas e oportunidades para que vocês aprendam a sentir. Ana, como saber se o que se passa pensamentos é sua intuição, feminino ou masculino? Fazendo, se conectando, sentindo, falando, se permitindo. E aqui eu vou falar algo que a gente pode exercitar no dia a dia. Então, assim, fiquem até o final, bem blogueira, fiquem até o final que eu vou dar as 10 dicas de... Mentira, daqui a pouquinho eu vou falar sobre como a gente se conectar, como que a gente pode trabalhar no dia a dia para trazer essa energia e essa confiança. O alimento certo no tempo certo. Sim. Tem algo dentro da filosofia do Tantra, que é uma filosofia que eu estudo muito e eu trabalho com mulheres, que ela fala que tem 3 passos para a gente como ser humano. A humildade, autorresponsabilidade e gentileza. E é algo que eu vou trazer aqui para vocês pensarem para a conexão com esse feminino e com a espiritualidade. Primeiro, a humildade. Saber que talvez você não conhece tudo e que você nunca vai conhecer tudo. A humildade no lugar de reconhecer as suas dificuldades. Um lugar de você reconhecer aquilo que é difícil para você. Reconhecer as suas falhas. Humildade de se colocar fora da perfeição. Humildade de entender que você não é melhor do que ninguém. E se você não trabalhar nessa humildade, você não vai se abrir para essa energia feminina e para essa conexão e para esse desenvolvimento. As respostas sempre vêm quando seguimos a intuição do feminino. Exato, tá tudo dentro da gente. Lembra que o feminino é a sabedoria? Perfeito, Laura, é exatamente isso, tá tudo aqui dentro. A gente não precisa buscar mais fora. O buscar fora só vai servir para talvez a gente se sentir um pouco mais seguro, mas confia. Então, eu falei primeiro da humildade. Então, se você quer esse caminho de se conectar com o feminino, de se conectar com a sua espiritualidade e se entregar para esse desenvolvimento mediúnico, lembre da humildade. E humildade não é menos, não é se colocar num lugar menor do que os outros. É saber que você sempre tem para aprender. É saber que você tem dificuldades. E é se abrir para olhar lá nas suas sombras, olhar a tudo aquilo que não é tão legal e que o mundo acha que também não é bacana. Tudo bem. Egoísmo, soberba, e aí vai, tantas coisas que não são legais. Ai, minha mãe, linda, falando que isso deixa leve, isso é o lugar do feminino. É isso. A leveza, a humildade traz essa leveza. Então, eu aqui, se eu não me coloco num lugar de humildade e de que talvez eu fale alguma coisa que outra pessoa tenha uma outra sabedoria e que talvez eu possa sentar e que eu devo escutar e sentar, eu vou ficar com medo do que vocês estão pensando. Se eu me acho melhor que todo mundo, eu não consigo nem vir aqui, porque eu não vou me colocar nesse lugar de fragilidade, né? Então, eu preciso ter essa humildade. O segundo passo é a autorresponsabilidade. Não basta eu só me colocar nesse lugar de humildade, que aí vem uma distorção do feminino, que é o vitimismo, que é o lugar de que eu não sei nada, tá, e todo mundo sabe e eu não sei, um lugar de fraqueza, um lugar de submissão. Não, isso é distorção da energia feminina. A gente precisa ter autorresponsabilidade. O que eu vou fazer com isso? Se eu sei que eu tenho dificuldade em tal coisa, eu fui humilde para reconhecer isso, como eu vou trabalhar com isso? Se eu sinto que eu ainda estou num processo de desenvolvimento e eu ainda não estou confiante porque eu não tive tempo o suficiente, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me conectar mais, eu tenho que ir no terreiro mais vezes. Isso é a autorresponsabilidade. Saber que cabe a você
Só você. Não é o pai da casa, não é a mãe da casa, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o consulente. Sempre é você. É esse lugar de responsabilidade de tudo que você faz. Então, até o masculino chega à entidade através da entidade feminina. A conexão com a espiritualidade acontece através da energia yin, tá? A sua conexão com o que há aqui, ela é mais facilitada pela energia feminina, porque é a energia da receptividade. Então, eu recebo pelo feminino, porém eu entrego através do masculino. Não vamos confundir com energia sexual. Não, na verdade, energia sexual não vamos confundir com sexo, com o que a gente apresenta, e nem com o que a entidade se apresenta como feminino e masculino. Olha só, vamos lá. Eu recebo através de Ida, que é o canal do feminino, então eu preciso estar aberta para receber. Se eu quero me conectar com Mamãe Oxum, eu preciso estar aberta para receber a energia de Mamãe Oxum. E isso eu faço através dos canais e as energias femininas. A abertura é feminina. Só que não adianta nada eu ficar aqui aberta, vibrando, que delícia, energia de Mamãe Oxum, se eu não entrego para o mundo. Quem entrega para o mundo, quem coloca, quem traz para a consciência e traz essa energia e fala com os consulentes e vibra e dá o axé é através da energia masculina. E isso a gente já está adaptado. O fazer nós já sabemos. O que está faltando é o sentir. Como que eu sinto a energia? Porque se eu copiar alguém, eu faço. Eu posso copiar como, por exemplo, o pai Joãozinho traz o eixo dele, e aí eu trago o seu set igual o dele e eu entrego. Só que se perguntar, eu não estou sentindo, porque eu não estou aberta a essa conexão. Deu para entender? Mariane, tenho contato direto com a cultura oriental e fala-se muito sobre a energia de cada um nasce e vibra mais entre yin e yang. O que a senhora pode falar sobre isso? Eu não acredito que a gente nasce com mais energia yin ou mais energia yang. A gente, em essência, é equilíbrio de energia yin e yang. Né? Para a gente poder nascer nesse mundo, a gente teve que ter um equilíbrio do masculino e feminino, óvulo, espermatozoide, pum, deu energia. Então, existe um equilíbrio. Acontece que a gente se sente melhor com alguns momentos mais conectados com o feminino, outros mais conectados em masculino. E se você observar o seu relacionamento com outras pessoas, existe uma troca. Ora, você está mais vibrando no feminino e o seu parceiro ou a sua parceira vibrando mais no masculino. Em outros momentos isso acontece. Então, na nossa vida, a gente precisa equilibrar. E quando eu falo em equilíbrio, equilíbrio não é constante. Constante não é equilíbrio. Para que haja equilíbrio, precisa ter a troca. Eu estou andando numa corda bamba. Se eu jogo um pouquinho mais para cá, para o meu equilibrar, eu preciso jogar um pouquinho mais para cá. E aí o equilíbrio acontece quando eu entendo que se eu jogar muito para cá, eu caio. Então eu jogo um pouquinho para cá. E o tempo todo, enquanto eu estou me equilibrando, eu estou alternando energias. Então, para que a gente viva, né, e viva de uma maneira saudável, e saudável no sentido físico, a gente precisa equilibrar. E entender que equilíbrio ele vai acontecer no dia a dia. Ora vibrando mais no masculino, yang, ora vibrando mais na energia feminina, yin. Então, isso que eu sou, por exemplo, eu tenho muitas características de energia yang, mas em muitos momentos eu tenho características yin. Agora, eu tenho que olhar para mim. Lembra do que eu falei? Falta um passo do Tantra lá que eu falei. Eu tenho que olhar para mim com humildade, reconhecer o porquê que eu estou agindo dessa maneira, mais em conexão com a energia Yang e a autorresponsabilidade. Poxa, a minha vida toda e todas as minhas experiências, tudo que eu aprendi, como eu sobrevivi no mundo até hoje, me fez estar mais em contato com a energia Yang. Reconheço, acolho, agradeço, mas busco equilíbrio, trazendo cada vez mais energia feminina. Então, gente, ai meu Deus, pai, vou passar um pouquinho. Tá dando 1 hora já. Então, eu falei lá, a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter autorresponsabilidade, que é isso que eu acabei de falar. O que eu preciso fazer?
como eu vou fazer, ser responsável pelas suas atitudes, porque nada adianta ficar falando, eu senti. Não, como que você vai passar isso? Como que você vai falar? E aí vem todas as regras, vem toda aquela energia masculina da disciplina, que o terreiro tem as suas regras. Então, eu preciso de autorresponsabilidade. E o terceiro é a gentileza. Como que eu vou fazer tudo isso? Com muita gentileza com você. Entendendo que você está num processo de aprendizado. Entendendo que tudo bem, tem gente que talvez alcançou esse aprendizado de uma forma mais rápida que você, enquanto você aprendeu outras coisas. Um lugar de gentileza, de falar, tudo bem. Hoje eu posso não ter feito da melhor maneira que eu podia, mas talvez amanhã, calma, sem culpa, sabe? Sem ir lá para o embate. Esse lugar de gentileza é até que eu pedi para os pais e para as mães para irem para esse lugar de abraçar, de gentileza, de cordialidade, de aconchego. Então, falei sobre... na prática, ali no terreiro, como que a gente não adianta ficar muito nesse lugar de estudar e não sentir. E aí, como que a gente faz para sentir, né? Primeiro, a gente tem que ressignificar muito as distorções da energia feminina e energia masculina. A gente, como distorções do feminino, eu já falei do lugar de vitimismo, do lugar de fraqueza, de um lugar de submissão e desse lugar que você, nada acontece comigo, eu me abro para o mundo, mas eu não consigo fazer, eu estou aqui esperando a vontade divina de um dia a entidade, sabe aquela vontade de, putz, eu queria ser uma médium inconsciente, e aí a entidade viesse, eu entrego meu corpo, e eu queria que ela viesse e falasse. Isso é uma distorção do feminino. Isso não vai acontecer, sabe? É preciso que a gente haja, é preciso que a gente entenda que essa abertura, essa fragilidade, ela não representa fraqueza, tá? Mas também a gente precisa ressignificar as distorções do masculino, que as distorções do masculino é autoridade, é egoísmo, é soberba. Então, o primeiro passinho aí para vocês é, no dia a dia, reconhecer aonde estão as distorções. Se quando eu escuto que alguém está falando sobre o sentimento, se eu já não estou achando que aquela pessoa é mimimi, que aquela pessoa é fraca, que aquela pessoa é submissa. Muda essa visão. Se quando eu vejo alguém falando com autoridade, que estudou demais, sabe, se eu não estou achando que ele é soberba, não, ele só tem autoridade. Ou se eu só acredito nas pessoas que têm autoridade. Então, o primeiro exercício para vocês é esse lugar de crítica e de questionador de tudo que vocês vivenciam da hora que vocês acordam até a hora que vocês dormem. Como vocês estão se conectando com essas energias. Num lugar de questionar mesmo. E isso, questionar a relação com seu pai, com seus filhos, com seu parceiro, com a sua parceira, com os irmãos do terreiro. Como que eu estou vendo tudo isso? Tá? Esse é o primeiro passo. Deixa eu ver, Maria Luísa. Como se conectar mais com a energia feminina para se conectar? Tenho dificuldade de me desligar ao redor. Tá. Então, vamos lá. Então, eu estou falando no dia a dia. Esse lugar de questionar, ele é muito interessante, da gente realmente não ir na mente automática, porque eu quero que vocês entendam que tudo que a gente faz, se a gente não dá um passinho, não para, não respira, a gente vai agir pelo automático. E no automático, a gente está mais confortável e mais conectada com essa energia da realização e não da conexão com a intuição. Então, se questiona, se pergunta de tudo aquilo que você vai fazer. Para, respira, não sai numa bola de neve, sabe? Naquela coisa que o mundo está acontecendo e eu não paro. Calma, para. Isso é uma grande lição para a gente. Que mais? Vamos falar... Primeiro eu vou falar para vocês sobre coisas no dia a dia e eu termino a live falando coisas no terreiro, que a gente pode fazer a hora que a gente chega no terreiro, tá? Conectar com a natureza. A energia da natureza, a mãe natureza, ela é considerada uma energia feminina. E eu vou dizer por quê? Porque ela é a nutradora, ela é quem nos dá a vida. Sem o ar, sem a comida, sem a terra, sem a água, sem o sol, sem a natureza em si, nós não viveríamos nesse mundo. Então, a gente entende que essa mãe natureza, essa energia da natureza, ela é feminina. E aqui eu não estou falando dos orixás como representação da natureza, ok? Eu estou falando da natureza
física, eu estou falando das árvores, das flores, do chão, da terra, da água, do ar e do fogo. Quando a gente chama isso de natureza, que é o planeta que a gente vive, um planeta abençoado pela natureza, é uma energia feminina, porque ela é cíclica, porque ela é nutridora, porque ela nos permite a vida. Então, quando a gente volta para a natureza, automaticamente a gente se conecta com a energia feminina. E voltar para a natureza é voltar num lugar de observadora. Olhe para as flores. Sinta o cheiro das flores. Olhe as cores. Sinta, perceba, pegue. Aprenda com a natureza. Olha as estações do ano, a mudança nas estações do ano. E se pergunte como eu me sinto quando eu entro no mar. Como eu me sinto quando eu entro na cachoeira? Como eu me sinto quando eu entro numa floresta? Como eu me sinto quando eu estou nas pedreiras? Como eu me sinto quando eu estou nos mangues? Fica, deixa aí, tô falando dos orixás também, dos pontos de força dele. Não adianta falar, eu sou filha de Oxum e eu amo a cachoeira. Você já foi no mar e sentiu, se permitiu sentir? Sai do livro, sai do racional. Será que eu realmente me sinto bem na cachoeira? Como eu me sinto quando eu estou em contato com as árvores? Quando eu entro nas matas? Quando eu me conecto com os vendavais? Quando eu estou na estrada, no pé no chão, no asfalto, na terra? Como eu me sinto? Sai do livro, vai para a natureza e vai sentir. Lembra, a palavra da conexão feminina é o sentir. Não há nada que eu fale e não há nada que eu vá aqui dizer para vocês, faça isso e vai acontecer. Não, está dentro de vocês. Eu estou aqui para trazer ferramentas, possibilidades, porque se eu tivesse aqui no lugar de falar, faça isso, eu estaria vibrando nessa hierarquia. Eu sei, para mim foi assim, faça. Não, confio em você. Faça, experimente isso. E para mim foi assim. Que tal você fazer? Me traz a resposta. Conectar com a lua. Boa, Isabela. A lua, natureza cíclica. Como eu me sinto na lua crescente? Como eu me sinto na lua cheia? Como eu me sinto na lua minguante? Como eu me sinto no outono? Como eu me sinto no verão? Como eu me sinto cheirando uma orquídea? Como eu me sinto cheirando uma rosa? Então, essa conexão com a natureza, ela traz muito isso. Outra coisa que você pode fazer, estar presente. Eu preciso estar onde eu estou, fazendo as coisas que eu estou fazendo. Se eu vou comer, eu vou comer. Eu não vou assistir a televisão, eu não vou trabalhar, eu não vou mexer no celular, eu não vou ler um livro. Se eu estou comendo, eu estou comendo. Se eu estou namorando, eu estou namorando. Se eu estou rezando, eu estou rezando. Se eu estou no terreiro, eu estou no terreiro. E a gente começa a fazer isso nas coisas mais básicas. Eu vou dormir, eu vou me conectar com o dormir. Eu estou conversando com meu amigo, com a minha amiga, eu quero estar ali, sentindo, percebendo o que ele está me dizendo. Eu não vou estar pensando em um monte de coisa, eu vou estar presente. Então, faça esse exercício de estar presente. Você vai almoçar? Colocou a comida na boca? Qual é o gosto disso? Feijão tem gosto do quê? Ah, de feijão? Não, mas que tem gosto de amargo, doce, salgado? É o tempero? Que tempero que tem? Venha para o presente. Você precisa disso, porque quando eu não estou no presente, eu não me permito sentir. Eu não sinto. Não existe passado e futuro, só existe o presente. Mas parece que a gente não entende isso, porque a gente está nessa mente automática fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, venha para o presente. Faça, eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu não vou ficar pensando nas dificuldades, no meu cachorro ou no terreiro. Não, eu vou tomar banho, eu vou sentir a água caindo, eu vou sentir a energia da água limpando meu corpo. Deu para entender? Esse é outro exercício no dia a dia que a gente pode fazer. Outra coisa, silêncio. O silêncio ele é muito importante. Silencia por alguns instantes. Se permite parar tudo que está acontecendo, sair dessa loucura,
dessa roda de ratinho que fica correndo e que as coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo, o ano está passando, a gente está envelhecendo e a gente não está percebendo. Saia e vá para o silêncio. E aí, quando a gente entra no silêncio, não existe um parar de pensar. Porque se você parar de pensar, infelizmente, eu vou te dizer que você morreu. Não é isso que a gente quer. É um lugar de silêncio, de observar os seus pensamentos. Então, eu silencio. Primeiro que eu estou me permitindo sair desse mundo automático, sair de tudo isso que eu já estou acostumada, e aí eu vou sentar e o seu cabeção, os seus pensamentos vão vir muito velozes, porque eles não estão acostumados com o silêncio. A sua mente não quer você em silêncio. Para ela quer ver você fazendo, porque é isso que ela está adaptada desde nova. A gente não silencia. A gente está sempre fazendo algo, ansiedade. Silencia. Respira. Com calma, e aí você vai começar a ver seus pensamentos vindo. Não se envolva com ele. Não se envolva. Deixa o pensamento vir. Nossa, eu tinha que entregar um trabalho. Ok, não vou me envolver. Eu tinha que ligar para não sei o quê. Não discorda. Tá certo, você tinha mesmo. Você tinha que entregar trabalho. Eu tenho que almoçar, que eu não almocei ainda. Tá bom, mas agora eu estou na live. Eu não vou almoçar. Que adianta eu ficar? Não adianta também eu ficar discutindo. Não, você tem que almoçar. Não, deixa passar. Isso também é um ótimo exercício e isso leva você à meditação. Isso é meditar. Isso é o silêncio e o observar dos seus pensamentos. Isso é meditação, tá? Então, assim, eu acho que já dei algumas coisinhas que vocês podem fazer no dia a dia, que vão ajudar muito vocês a estarem em conexão com essas energias femininas. E agora, chegando ao final da nossa live, eu vou falar no terreiro. Como que a gente pode se conectar com essa energia feminina no terreiro e melhorar a nossa conexão com os nossos guias, com os nossos amados orixás. Então, vamos lá. No preceito, gente, deixa eu só ver o que a Isabela falou antes de eu começar. O mais interessante é que justamente para nós, mulheres, é mais difícil esse foco, porque são muito mais plurais. Crescemos habituadas e somos criadas para administrar muitas situações simultâneas. Isso nos afasta do silêncio, do foco, consequentemente do próprio feminino, porque somos frutos dessa sociedade patriarcal, onde fomos criadas para cuidar de todo backstage, enquanto homens subiam aos palcos. Concordo, Isabela, mas eu vou lembrar que existe uma autorresponsabilidade. Eu luto, e nem gosto de usar a palavra luto, eu creio, acredito e uso todas as minhas armas brancas para mostrar para esse mundo que nós podemos desapegar de tudo isso que essa sociedade nos trouxe, que nós podemos, através do amor, através da compreensão, através da empatia, através do respeito, do acolhimento, da sinceridade, da fragilidade, podemos nos afastar dessas caixinhas que essa sociedade nos trouxe. Eu, como mulher, olhando a minha vida lá, de tudo que eu já vivi, eu sei o porquê que eu carreguei essas caixinhas, essas mochilas muito pesadas, sabe? Eu sei que eu estava tentando me colocar no mundo. Eu sei que eu estava tentando mostrar para os outros que eu era boa. Eu sei que eu estava tentando buscar um espaço e eu reconheço com muita honra que as mulheres que vieram antes de mim, que lutaram com ferro, força, com palavra, e chegaram até onde chegaram, com o voto, com o espaço, com a nossa voz, eu honro isso. Mas hoje eu prefiro estar nesse lugar de honra, de gratidão, mas olhar para a responsabilidade, o porquê que eu carrego tantas mochilas. Por que que eu quero estar dentro dos padrões? Por que que eu quero o sucesso e a fama? O que que eu estou querendo? Eu me trago questionamentos. E aí, que é a autorresponsabilidade, e olhar com gentileza para tudo isso. Tudo bem. Nós, mulheres, hoje, sabemos do peso que carregamos, sabemos que existe uma sociedade com ênfase em características masculinas patriarcais, mas eu não preciso mais vibrar nisso. E eu tenho muita gentileza comigo para, aos pouquinhos, me desapegar dessas mochilas, com muito amor, com muito respeito a mim e a todas as mulheres, porque não é fácil.
Porque existe sim, mas aí a luta, a briga e o ódio não faz parte desse feminino que eu acredito que vai equilibrar essa terra. Eu acredito que nós podemos nos unir e juntas, como estamos fazendo aqui agora, homens, mulheres, seres humanos, orixás, entidades, juntos começar a quebrar essas caixinhas que foram impostas, juntos, em roda, entendendo que todos somos um, e que se um não está feliz, nada vai acontecer. Juntos nós vamos quebrar. E aí, esse patriarcado que teve a sua funcionalidade, que teve a sua importância, ele vai perceber essa energia de uma maneira, mas não vai ser na luta, porque eu tô cansada, porque não é o meu lugar. Lutar e querer provar que eu sou melhor do que qualquer outro não vai me levar em nada. Tá bom? Essa é a lição que eu tenho para falar. Ai, eu perdi, pai. Depois, se você puder colocar essa última pergunta, eu perdi, tagarelei. Graças a Deus, nós também trazemos tudo isso no nosso feminino. Estou achando. Ai, obrigada, Isabela. E os homens também. Os homens que se permitirem se conectar com o feminino, os homens médiums, eles estão muito, vibram muito no feminino. E hoje a gente está vendo homens maravilhosos que estão se permitindo sentir e trazendo essa força do feminino dentro deles também. Então vamos lá para as coisas que a gente pode fazer no terreiro, para a gente finalizar a live? Bora. Quando a gente fala sobre os preceitos, quando a gente fala não comer carne vermelha, e aqui o meu preceito é não comer carne, porque traz essa energia mais densa, né? Energia do sangue, da vida do animal, da morte do animal. Quando a gente fala sobre não beber bebida alcoólica, não ter relação sexual, para a gente chegar no terreiro, isso é muito importante também, porque através dessa consciência de que eu preciso estar com esses canais de energias limpos para que essa energia flua, é algo que a gente precisa fazer. E eu vou abrir um parênteses aqui sobre a alimentação. Se beber bebida alcoólica e comer alimentos de origem animal, a gente precisa não fazer isso para as giras, como seria a gente tentar não ter isso como um hábito comum? Não estou dizendo de proibição, mas é trazer uma reflexão. Como seria eu viver com menos álcool, menos produtos de origem animal? E a sexualidade, aí é um outro adendo, porque como eu falei para vocês, esse canal que passa no centro, que tem a sua energia Kundalini, a sua energia sexual, ela é uma das energias mais importantes para a conexão com o espiritual, para a expansão de consciência. E não é à toa que muitas organizações religiosas têm o celibato. Mas não é um assunto para a gente tratar aqui. Então, o que eu peço para tratar aqui é respeite o seu preceito e toda vez que você for ter uma relação sexual com alguém, você como um médium, você com a autorresponsabilidade de trazer uma mensagem do divino, do sagrado, dos orixás para pessoas que estão precisando, tenha muita responsabilidade nas trocas energéticas que você tem através do sexo. É o que eu posso falar por enquanto, senão a gente vai estender até as 2 da manhã essa live. Mas questionem sobre a energia sexual, tá? Então, a gente fez todos os nossos preceitos, os banhos, né? Limpar realmente o nosso corpo físico para ir para o terreiro. E aí, a hora que você chegar no terreiro, lembra que eu falei sobre o estar presente? A hora que eu pisei, cumprimentei o chão, pisei no terreiro, o mundo externo, tchau. Porque eu tenho muita coisa para fazer. É óbvio que todo mundo tem coisa para fazer enquanto está lá no terreiro. O mundo está acontecendo, o mundo não para. Mesmo se você morrer, vai ter coisa para fazer, o mundo está acontecendo. Só que eu tenho que ter essa consciência que eu tenho responsabilidade, eu escolhi estar no terreiro. Então, se eu escolher estar no terreiro, eu vou estar no terreiro. Pisei no terreiro, eu estou no terreiro. E aí, quando eu falo eu estou no terreiro, vem algumas diquinhas aí para vocês. A partir do momento que você ajoelhar no Pai, ajoelhar para receber a guia e se preparar ali no Pai Santo, no Pai Joãozinho, na Mãe Feliz, seja quem estiver ali, o que isso significa para você? Se conecta com isso.
Parece besta, mas eu estou colocando a guia, eu estou dizendo para todo esse campo energético, eu estou aqui, eu estou me colocando nessa posição, eu estou honrando de joelhos quem veio antes, toda a sabedoria que veio antes, todo o conhecimento do Pai Joãozinho. Eu me coloco aqui, agora, colocando essas guias, esses contos de proteção. Se conecta com isso. Vai saudar o congá, vai saudar o terreiro, faça isso estando presente. O que eu tô saudando agora? Não é sair no automático saudando. Isso aí você está na mente automática. Vamos estar no terreiro? Aqui eu estou saudando os Exus. Aqui eu estou saudando todos os orixás. Aqui eu estou saudando... Entendeu? Traga, você venha. Aí você cumprimentou. Quando você vai dizer para o seu colega, o seu irmão de fé ali, o seu irmão de caminhada, boa gira, e você vai, quando podia, né? Quando a gente podia abraçar, isso vai voltar a acontecer. O que você está passando para ele e o que ele está passando para você? Aí a gente já começa a abrir os nossos chakras, abrir os nossos campos energéticos para que a gente possa receber. Lembra da energia feminina? Eu recebo para eu poder doar. Eu estou abrindo, então eu te desejo realmente uma ótima gira, um bom trabalho e sinta ele falando. Preparou? Cante os pontos. O que aquele ponto traz para você? O que a batida do atabaque faz você sentir? Eu sinto arrepio quando o atabaque bate desse jeito. Eu sinto uma garganta enroscar quando canto para tal orixá. Quando eu canto, eu, por exemplo, vou abrir minha jurema, vou abrir meu jurema. Eu realmente, eu não sei se alguém já viu eu fazendo, não estou pedindo para vocês copiarem, mas eu vou abrindo os meus chakras enquanto eu estou cantando. Porque enquanto eu estou abrindo minha jurema, eu estou abrindo meu juremá, eu estou ali falando pro divino, pro sagrado, para tudo que está ali, eu estou abrindo os meus chakras, meu pai, minha mãe, meus orixás, minhas entidades, para que a gente possa se comunicar. Eu estou ali. Eu estou cantando para algum, eu estou cantando para algum. E aí, se eu ainda não estou apta a receber as entidades, eu vou estar ali para sentir e aprender. De nada adianta eu ficar olhando para o que está acontecendo ao meu lado de um lugar de julgamento. Julgar é diferente de observar diferenças. Então, quando eu julgo, eu coloco algo melhor ou pior. Aquela mãe incorpora melhor, esse pai incorpora pior. Não. O que você pode fazer, nossa, esse pai incorpora dessa maneira, que é diferente da minha, que é diferente daquela mãe. Isso tudo bem. Agora, a partir do momento que você acha que um é melhor ou pior, você está entrando em julgamento e não é isso que a gente quer. Isso te distancia e te leva para o mental. Quem julga são seus pensamentos e não é isso que a gente quer. E por último, uma dica muito... eu não falei nem das ervas, né? Quando você vai defumar, você realmente está se limpando quando está defumando ali? Você está sentindo o cheirinho da erva? Esse cheiro de erva me lembra o quê? E aí você vai começar a perceber que vão vir insights, eu gosto de chamar de insights. Tá cantando, vai começar a chamar preto velho, vem insights. Sente que o seu corpo está dizendo que esses insights provavelmente são as respostas que você vai dar no seu desenvolvimento. São as respostas que você vai dar quando você trouxer o preto velho. E por último, prazer. Se você não tem prazer estando ali, eu vou chorar, eu não quero, porque me arrepia todo o corpo quando eu vou falar sobre isso. E é real, não estou fingindo. Se aquilo ali não mexe o seu coração, se tudo isso que eu falei para vocês agora e me deu muita saudade de tudo isso, de estar com vocês, de estar com os orixás, de sentir o cheirinho da erva, se isso não te comove, se isso não faz o seu coração vibrar, se isso não muda a energia do teu corpo, se isso não faz seu coração bater, você não está em conexão. Vibre, sinta, se permita no desenvolvimento. Nós, agora, eu acho que com essa visão e com tudo isso que está acontecendo, nós, pais e mães, vamos estar ali para acolher vocês. Falem tudo que vocês estão pensando. Por favor, sintam-se abraçados e amados. Tem que ser algo prazeroso. O desenvolvimento não pode ser algo ruim, gente. Senão, por que a gente vai fazer algo ruim? A vida já está pesada demais, já está tudo muito difícil.
Vamos viver, vamos fazer isso com prazer. Vamos trazer as entidades com prazer, se permitir, se abrir para isso. Sem medo, não tem certo, não tem errado. Fale, questione, pergunte, que nós, pais, mães e todos que estão ali, cambonos, vamos estar de braço aberto para responder, para escutar e para aprender com vocês. Ai, acho que é isso, gente. Eu tenho um monte de coisa escrita aqui, eu volto, mas eu falei muito com o meu coração. Eu queria muito trazer essa reflexão para vocês e que realmente, quando a gente voltar para o terreiro, vamos voltar conectados. Vocês vão ter tempo para vivenciar e experienciar essa energia feminina no dia a dia de vocês. Pintem, dancem, sintam o corpo, sabe? Eu não falei sobre isso nas diquinhas do dia a dia, mas acho que me veio agora, eu acho importante falar. Trabalhe com as artes, trabalhe com criatividade. Criatividade é algo do feminino, sabe? Dançar, põe uma música que você ama, saia do ego, não tem dança certa, não tem dança errada, tem dança, tem movimentar o corpo. Pinte, faça uma música, toque um instrumento, faça algo que você ama, cozinhe, converse com alguém, recite um poema, escreva, faça coisas enquanto a gente não tá, que façam o seu coração vibrar. É isso, gente. Eu tô assim, vibrando aqui, tô muito, muito, muito feliz. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter levado uma mensagem para vocês e que a gente se encontre logo mais vibrando energia feminina e masculina em equilíbrio para a gente, quando a gente voltar, o mundo está precisando, gente. O mundo está precisando do que os guias e os orixás têm para ensinar para a gente. Basta a gente estar aberta para tudo isso. Muito obrigada. Eu estou vendo assim a mensagem de vocês. Arroba boi! Eu estou vendo a mensagem de vocês aqui vindo, meu coração está vibrando. A Ana Elisa está falando aqui da dualidade de Oxumaré. Não é à toa que quando eu me vi filha de Oxumaré, essa busca por entender energias feminina, masculina, o Tantra, o Yoga, fez tudo mais sentido na minha vida, porque realmente eu sou regida pelo feminino e esse masculino vibrando, e quando eu entendi isso, eu posso dizer que a minha conexão com a espiritualidade vem de um lugar de prazer mesmo. Hoje eu amo estar com vocês, eu amo estar, e uma das coisas que eu mais amo no mundo é realmente estar conectada e incorporar e dançar para os orixás. Certo, gente? Eu vou terminando por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, sim, Mariane, logo, logo estaremos juntos. Se cuidem, gente, cuidem dos que estão perto. Vamos vibrar nesse feminino de empatia, de se colocar no lugar dos outros, de não julgar, não julga o coleguinha, cada um tem a sua história, e nesse momento de dualidade que a gente está vivendo, não vale a pena a gente escolher um lado ou outro, vale a pena a gente equilibrar e confiar no que o seu coração está te pedindo. Se cuidem, cuidem dos outros. Mãe, que bom! Te amo, mãe. Obrigada, pai. Obrigada, mãe Sueli. Obrigada, pai Joãozinho. Obrigada a todos que estão aqui. Mais uma vez, a bênção a todos que estão aqui. Estou muito feliz. Espero ver vocês logo. Namastê. Gratidão. Obrigada.